Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a sinalização de trânsito horizontal, né, pessoal? O que é isso? E como é que se utiliza aquelas cores que tem no pavimento? Porque, assim, às vezes as pessoas tentam elas próprias sinalizar no espaço da via e elas usam cores que não são padronizadas, né? Então aquilo ali não vale como, legalmente como uma sinalização de trânsito. Pode até ser uma informação que ela quer transmitir, mas não é padronizado. Então, também se não é padronizado, o condutor ele não fica obrigado a obedecer aquilo ali. Correto? Não foi o órgão de trânsito que implantou ou sinalizou, então a obrigação de sinalizar é do órgão de trânsito. Então aqui nós vamos ver os vários tipos de cores que existem na sinalização. Correto? Vamos lá. Aqui são os princípios, né, da sinalização que ela deve obedecer, né, pessoal? A legalidade que ela deve estar numa lei, deve ser suficiente para aquela via que ela está sinalizando, aquele trecho, aquele quarteirão. Deve ser padronizada e deve obedecer como ela obedece à legalidade, ela deve ter um padrão. Então esse padrão ele deve ser obedecido aqui na Paraíba, no Amazonas, no Mato Grosso, em toda parte do Brasil, já que o Código de Trânsito é brasileiro, tem que ter essa padronização. Uniformidade, que se ela é utilizada um exemplo, uma placa de uma lombada num trecho tem um formato e em outro trecho vai ter outro formato a mesma placa? Não, ela tem que ser uniforme, entendeu? Uniforme e padrão. Tem que ter clareza nas suas mensagens, não pode gerar confusão nem dúvida no condutor. Precisão, ela tem que ser precisa, se ela precisa, visível e confiável. Está logo abaixo aí. Então se ela diz que vai ter uma curva perigosa, uma curva acentuada em um trecho e está sinalizada, então aquela placa tem que agir de acordo com o que vai acontecer lá na frente. E justamente para gerar confiança no condutor, no trecho que ele está percorrendo, ter confiança naquela sinalização e que tudo vai dar certo, né? E, por último, manutenção e conservação. Então tem algo de trânsito que coloca uma sinalização num trecho, enferruja, fica coberta com a vegetação, cai, amassada. Então ele o órgão que instalou ele tem que manter e conservar aquela sinalização. E a sinalização, o que é isso? Um conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nele circulam. Eu frisei essa parte de fluidez, melhor fluidez no trânsito, porque uma das principais intenções do Código de Trânsito é fazer com que o trânsito flua, que o trânsito não congestione, que não gere estresse em quem está usando o veículo naquele espaço, por causa da não fluidez do trânsito, correto? Não venha a fazer com que o condutor tenha atitudes violentas, justamente por uma falta de fluidez no trânsito, correto? Então aqui são os tipos de sinalizações que existem no Código de Trânsito brasileiro e no inciso 2 nós destacamos o que? A sinalização horizontal, que é justamente a que nós vamos falar agora, correto? As cores e suas finalidades. Então vai lá, primeiro, amarelo. Qual a finalidade da cor amarela, pessoal? Essa amarela aí é uma das mais, ela tem força até força de multar. Em que sentido? Se tem um trecho que tem uma sinalização contínua, aquela linha no centro da pista, contínua, sem espaço para ultrapassagem, e o condutor faz ultrapassagem naquele trecho, então ele vai estar cometendo infração, mesmo sem a ausência mesmo só a sinalização no asfalto, ela já tem essa força. Entendeu? Tem trecho que necessita tanto da faixa, tanto da sinalização horizontal como também da vertical em conjunto. Mas
Se no trecho, se em algum trecho de uma rodovia existe aquela linha contínua amarela e o condutor faz a ultrapassagem naquele trecho, então ele está passivo de ser autuado. Regulamentar a ultrapassagem de deslocamento lateral, isso aí também a gente vê muito nas rodovias, trechos em que é permitido tanto o deslocamento lateral como a ultrapassagem, e adentrar um lote lindeiro também, adentrar uma fazenda. Então tem alguns trechos que é justamente aí que elas tem uma separação já para poder fazer essa manobra, no caso permitida. Delimitar espaços proibidos para estacionamento ou parada, a gente vê muito essa sinalização aí na parada de ônibus. Então, alguns locais, alguns municípios têm um formato de um retângulo, do tamanho da extensão da parada de ônibus é o retângulo amarelo, correto? E demarcar obstáculos transversais à pista, no caso lombado. Tanto ela pode ser toda amarela como ela pode ser zebrada, amarela e preta. Aqui são alguns exemplos, né, do que foi mencionado agora há pouco, correto? Vermelha. A vermelha ela serve para demarcar ciclovias ou ciclofaixas. Qual a diferença de ciclovia e ciclofaixa? Bota na cabeça aí, ciclofaixa já é no asfalto mesmo, o desenho no chão, a parte pintada mesmo no asfalto. Vem logo associado com faixa, ó. Faixa é no chão, no asfalto. E a ciclovia ela vai ter algum obstáculo separando ela do asfalto normal, correto? No caso, pode ser separada com tachão, pode ser separada com quase algum bloco de cimento, correto? E escrever o símbolo da cruz, né? Em alguns espaços também de sinalização horizontal que tenha essa sinalização, vai ter essa parte da cruz também que vai ser vermelha. Esses dois casos, correto? A preta é muito difícil, assim, em algumas rodovias brasileiras existe. Então, o povo pensa até que ela não faz parte, que ela é só mais uma tinta ali no asfalto, mas ela também faz parte do sistema de sinalização. Então a finalidade dela é fazer um contrastezinho. Ó. Um exemplo aí nesse desenho aí é uma pista de cimento. A pista de cimento ela é cinza. Então pista cinza, tem momento que ela fica muito, principalmente na temperatura alta, com aquele sol bem escaldante, então a gente não vê aquela sinalização branca. É justamente aí que entra a preta, associada com a branca, uma em cada lado da branca, e aí fica possível ver a linha na pista, tanto longitudinal como seccionada, correto? A azul ela fica inserida na sinalização horizontal nesses dois tipos de estacionamento, que é o que? Quando você avistar uma sinalização azul no chão com esse desenho da cadeirinha, significa que aquele espaço ali é para deficiente, e ao lado aí dá para a gente notar que ela vai ser utilizada também no estacionamento de idosos. Lembrando que essas duas infrações, se você não é nem idoso nem deficiente e estaciona nesse espaço aí regulamentado, você vai estar cometendo uma infração gravíssima, R$ 293,07 na CNH, correto? A gente vê muito essas duas sinalizações e está muito presente atualmente nos supermercados, nos shoppings, correto? E a branca? A branca é a mais vista em todos os municípios do Brasil. Por quê? A gente vê logo ela sendo colocada na parte do meio fio pintada, mas aquele meio fio ali em muitos lugares está pintado correto. Porque, um exemplo, se o canteiro, estacionar ao lado do canteiro. Estacionar ao lado do canteiro é proibido. Mas a maioria dos municípios coloca ele como branco. Então, se ele é proibido, era para ser amarelo, não era branco. Separar movimento veicular do mesmo sentido. Então, se você vai ter duas vias em sentido, uma em sentido oposto à outra. Então, cada lado dela, a sinalização que tiver ali vai ser branca. O sentido de ida vai ser branco e o sentido de vinda vai ser branco. Já se tiver as duas no mesmo, sem estar dividida por canteiro, aí sim vai ser amarelo, correto? Delimitar áreas de circulação, espaços que são permitidos fazer algumas manobras, né?
delimitar trecho da pista destinado ao estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais. Então, por exemplo, uma vaga de carro forte, ali vai ter a áreazinha bem branca com o nome, né, do carro forte. Estacionamento para táxi, estacionamento para carga e descarga. Então, nesses espaços vai estar regulamentado e vai ser pintado na cor branca. Regulamentar a faixa de travessia do pedestre, né, que é a faixa de pedestre. Regulamentar a livre transposição de ultrapassagem. Demarcar a linha de retenção, de linha de D a preferência, e escrever também setas e símbolos e legendas no asfalto. Aqui temos alguns exemplos. Então aqui embaixo tem a parte da ciclofaixa e tem lá ali o símbolozinho da bicicleta. Aqui do outro lado nós temos uma seta de seguir em frente ou à esquerda. Então essas setas, esses símbolos, todos serão na cor branca. Correto? E aí foram as minhas referências bibliográficas, né? No caso, o Código de Trânsito Brasileiro e algumas resoluções. Correto? Valeu, pessoal!